Estamos então gravando. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, no Ceará. Boa noite, Alexandre, está chegando. Já ele entra. Também quem está entrando é o Antônio. Coisa boa. Oi, Alexandre, boa noite, amigo. Boa noite, gente. Boa noite, Larissa, Paulo e Vina. Tudo aí, gente. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Olá. Então, acabamos de começar, acabamos de colocar para gravar. Então, esse estudo de hoje, do dia 14 de maio, nós vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo sobre Jesus e Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 21. E hoje vai ser bem legal, porque a gente vai contar com a participação de vocês, para a gente analisar os elementos, todos nós, né? E a gente trocar ideia, para aprender um pouco mais sobre essa passagem, muito profunda. Para começar, vamos fazendo, então, a nossa prece. Israel, você pode fazer? Estou com barulho no fundo aqui, pessoas conversando. Tá certo. Então, pode fazer, Alessia. Sim. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, um dia de trabalho, de estudo, de aprendizado, que possamos ter sabedoria, que possamos ter amor, delicadeza, equilíbrio, paz, na forma com que a gente pensa, fala e age. Nos inspira os raciocínios e os sentimentos, que possamos ser pessoas melhores a partir do entendimento e da vivência do Evangelho. Nós te pedimos pelos que sofrem, pelos que passam por grandes dores, por grandes desafios, possamos mentalizar as pessoas que a gente conhece, estejam precisando de orações, de consolo, de esperança e de força. Obrigada por tudo e que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, para a gente iniciar hoje o nosso estudo, o Adalberto está chegando, vamos fazer uma leitura novamente da passagem, rapidamente, só para a gente recordar. Boa noite, Adalberto, bem-vindo, amigo. Eu vou compartilhar, então, com vocês aqui o documento que está a passagem. E vamos ler apenas a tradução do Haroldo. Uma passagem longa, né? Então, João capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem, cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto.
O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos. Mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz, e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus. Então, essa é a nossa passagem, né? Muita coisa, né? Então, como a gente já havia dito, hoje é impossível que a gente termine de analisar esses elementos, mas vamos buscar com paciência, com tranquilidade e compreendendo a passagem. Na semana passada, o Antônio nos trouxe, né, essas reflexões, esse comparativo aqui bem interessante das traduções, né? Só para a gente recordar. Então, algumas diferenças que talvez na nossa interpretação moral a gente tem que observar, né? E os elementos, né, que a gente separou, então, nós colocamos aqui esses elementos já com os nomes, e eu coloquei algumas referências aqui, que eu fui encontrando, que eu encontrei essa aqui interessante, mesmo que esteja no elemento aqui que o Paulo vai ficar, mas se for necessário, a gente traz aqui para vocês esse comentário. Então, vamos passar então para vocês, começando pelo Paulo, né, que ficou com os dois primeiros elementos, fariseus e Nicodemos, líder dos judeus. Então, meu amigo Paulo, o que é que você traz para a gente, que você deu uma pesquisada aí? Bom, pessoal, boa noite. Eu fiz uma pesquisa, não sei se ela está suficiente, mas aí vocês me ajudam, né? Eu vou compartilhar o material aqui, aí vai sair um pouco do seu. Ok, fica à vontade. Tranquilo. Esse material que eu pesquisei, na verdade, a maioria dele está na própria... Ele está na própria... na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa tradução do Guilherme Ribeiro. E logo na verdade, eu nem sabia, porque, vou ser bem sincero, eu li já o Livro dos Espíritos, só que eu ia direto para o Livro dos Espíritos, não, Evangelho segundo o Espiritismo, e eu ia direto para o conteúdo mesmo. Mas aí eu me peguei olhando para a introdução, e na introdução ele faz algumas explicações sobre alguns grupos existentes na Bíblia, né? Aí ele fala dos samaritanos, eles falam explicam quem são os samaritanos, explicam quem são os nazarenos, explicam quem são os saduceus, e explica também quem são os fariseus, né? Quem são esses fariseus, esse grupo social, dentre outros, né? Dentre outros que ele explica lá. E a palavra fariseu, ela significa separados,
e a gente vai entender um pouco por que é separado, né? Eu vou tentar ser rápido, mas que dê para entender um pouco do histórico desse agrupamento social, né? As escrituras sagradas as escrituras sagradas naquela época, né, eram interpretadas de diferentes maneiras pelos vários grupos de judeus. Então tinha vários grupos de judeus e cada um deles interpretava as escrituras de diferente forma. E daí nasce diferente que no próprio livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala de seitas, né? Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendiam ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras. Então havia uma certa incompatibilidade na forma de pensar, muito parecido com o que ocorre hoje, só que não com as religiões, né? E dentre dessas várias seitas, desses vários agrupamentos de judeus, a mais influente eram os fariseus, né? Sua origem remonta de 180 a 200 anos antes de Cristo, né? E os fariseus, em diversas épocas, eles foram perseguidos, especialmente sobre Hircano, que foi o rei dos judeus, e Alexandre, o rei da Síria. No entanto, esse Alexandre aqui, o rei da Síria, lhe deferiu honras e restituiu alguns bens, de sorte que eles adquiriram um antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém nos anos 70, na era cristã, né? Época em que Círios apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Então, o poder dos fariseus, eu li em algum canto, mas não me lembro, que ainda hoje existia os resquícios dos fariseus, né? Chama atenção isso aqui, pelo fato de eles serem mais influentes, né? Aí que já pega um pouco dessa questão, por que significa separados. E algumas características dos fariseus, né? Eram servis cumpridores das práticas exteriores do cultos e da cerimônia, né? Tinha essa questão da demonstração da fé de uma forma exteriorizada, né? Cheios de zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, ou seja, eles eram bem conservadores da ideia judaica, né? Valorizavam as aparências de meticulosa devoção, que a gente pode classificar como hipócritas, né? Ele ao contrário de Jesus, que já vem com outra ideia, eles não. A aparência da devoção, ela tinha que ser externalizada. Ocultavam costumes dissolutos, eram orgulhosos, tinham poucas virtudes, tinham uma excessiva ânsia de dominação junto aos outros grupos, o que a gente pode considerar os fariseus, já que ele como um grupo político. Quando eu digo político, não necessariamente essa ideia de grupo político partidário, né? Mas um grupo político que tinha poder, que tinha influência e que queria dominar, que tinha esse status de dominação. Acreditavam, pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam também no messianismo, em anjos e demônios, só que o messianismo deles é que o Messias ia voltar, era aquela ideia de livrar deles dos judeus, né, de guerra, de um grande herói, digamos assim. Aí Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, durante toda a sua missão, lhe desmascarava a hipocrisia. Essa é a razão por qual se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele e o povo e eliminá-lo, né? Então, como Jesus batia de frente, principalmente com essas questões aqui da aparência meticulosa de devoção, a questão da hipocrisia, então, de certa forma, os fariseus contribuíram para a morte de Jesus, ao desencarne, né, de Jesus. E aqui é uma referência que é lá que eu peguei, inclusive, daquele site que foi colocado, da Nova Tradução. A referência: queriam a criação de uma sociedade judaica ideal, como relatada em Êxodos, né? Aí o que é que diz em Êxodos? Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. E é isso que dirá aos israelitas. Então, eles se apegam nessa passagem aqui do Êxodo para se destacarem, digamos assim, se colocarem à disposição. Essa foi mais ou menos o que eu consegui pesquisar sobre o que é esse agrupamento social, entendeu? Que
aí choca um pouco com a ideia do Nicodemos, porque ele é líder desse grupamento social, mas ele não está muito dentro dessas características aqui, né, que coloca. Então, da pesquisa que eu fiz, Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Isso aqui de acordo com o livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco. Ele era um severo na interpretação da lei e um zeloso cumpridor dos deveres, que aí já é um aspecto mais fariseu mesmo da coisa. Ele sabia que Jesus era proveniente de Deus, porque dá para perceber no diálogo, mas não fica claro que se ele acreditava que Jesus era o Messias, porque em nenhum momento é dito. Ele sabe que vem de Deus, mas ele não fala que ele é o Messias, né? Mas que ele vem de Deus, ele veio pelo conta do que ele viu ele fazer, né? Algumas referências. Nicodemos é citado novamente em João, nessa coisa aqui, onde, na ocasião, Nicodemos se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que havia tentado prender Jesus durante a festa de Tabernáculos. Então, ele tinha um respeito, um sentimento bom para com Jesus, né? Que Nicodemos, que é o que tem em João, né? Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles, e disse-lhes: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa, né? Essa é a atitude de defesa de Nicodemos por Jesus. Por último, Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, na preparação do corpo, aqui em João 19, 38 e 42. O relato nos diz que Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias, cerca de 100 libras em preço, algo em torno de 30 quilos, para a unção do corpo de Jesus. Essa parte histórica foi a única que eu pesquisei sobre os fariseus e Nicodemos. Mas se quem quiser somar alguma coisa, eu gostaria. Que beleza, Paulo. Eu achei ótimo as informações que você trouxe. Você deve ter visto que tem muita coisa e você conseguiu sintetizar bem. Eu até gostei muito do visual. Depois você me manda esses slides, achei bem bonitos. Eu gostei. E legal esse fato que você trouxe no final aí, que eu não me lembrava, mas realmente Nicodemos aparece mais 2 vezes, né, no Evangelho. E no final, no sepultamento do Cristo, né, ajudando nessa questão do sepultamento, fazendo as homenagens, trazendo esse óleo que iria ungir o corpo de Jesus. E então, muito interessante isso. E outro ponto que você trouxe, esse paradoxo, né, a seita dos fariseus, as características dela e as características de Nicodemos. Como que ele vivia entre eles, mas se conservou uma pessoa virtuosa, né, como a gente percebe, uma pessoa que estava ali em busca de conhecer, percebia em Jesus essas características. Como você falou, ele não afirma que ele é o Messias, mas muito provavelmente, até por estar com o Cristo até o final da vida, né, ele certamente virou cristão, assim, na visão mais essencial, assim, né, realmente cristão de verdade, seguiu o Cristo até o fim, enquanto muitos, né, nesse momento se dispersaram, estava ali Nicodemos, né. Então é uma lição muito grande para a gente, um fariseu, líder com uma posição muito importante nessa seita farisaica, que era muito característica de ser hipócrita, de ter esse apego e zelo a muito essa parte exterior. Muito interessante essas reflexões que você trouxe. A Ruth está com a gente. Oi, Rutinha, bem-vinda de volta. Ruth, boa noite. Oi, gente. Tá morrendo de saudade. Também. Em outras tarefas também, né? Da doutrina que tive que me afastar. Mas está aqui de Tarefas volta. Importantíssimas. Coisa boa, viu? A gente fica muito feliz em ter você de volta.
Alegria enorme, estávamos com saudade, mas sabíamos que estava lá em tarefa importante. Ismael, Mais alguém? Oi, Alexandre. gente, boa noite de novo, viu? Falar. Muito bom te ver, viu, amiga? Coisa boa estar com você aqui de novo. O trabalho que o Paulo trouxe aí sobre o fariseu, né, é muito importante porque a gente confunde muitas coisas. A gente acha que Jesus condenava ou criticava os fariseus, mas eram as práticas farisaicas, né? É uma derivação ali daquele pessoal de mau comportamento. Mas só para trazer aqui, eu estou relendo Paulo Estevão, né? Estou chorando de novo. E para lembrar que Gamaliel, né, que era um rabino ali de muita sensibilidade, uma pessoa altamente esclarecida, também era fariseu. E foi ele que introduziu Paulo de Tarso no ensinamento lá das leis. Né? Saulo. Ele ainda era Saulo. Né? Inclusive, quando Gamaliel se ausenta do Sinédrio, Saulo ocupa o lugar de Gamaliel, como fariseu. Era só isso, viu? Que eu queria trazer. Obrigado. Muito bem lembrado, Alexandre. A gente tem muitos exemplos de bons fariseus no Evangelho, viu? Exemplos. Inclusive, aqui no NEP da Paraíba, todo ano a gente sempre faz um amigo secreto na época do Natal, mas um amigo secreto um pouco diferente, sempre trazendo algum tema. A gente já teve amigo bem-aventurado, amigos discípulos, e a gente faz uma cartinha para o outro, né? Esse é o presente, falando sobre algum tema do Evangelho. E teve nos últimos anos aí, recentemente, que a gente fez um amigo bom fariseu, que a gente estudou muito numa época sobre... teve um ano que a gente estudou bastante sobre os fariseus, e aí cada um trouxe um exemplo de bom fariseu do Evangelho. Muito bem lembrado de Gamaliel, viu, Alexandre? Mais alguém quer comentar algo? Estava lembrando aqui, Ismael, que o Nicodemos procurou Jesus à noite, né? Porque ele tinha um devotamento à Torá e às suas, né, a representação das suas leis muito forte nele. Então, aquilo dali não podia ferir, né? Então, ele buscou, era um respeito ao que ele seguia, mas também ele foi em busca do Cristo, né? Aqueles questionamentos que eram do coração dele, mais do que de outra coisa, né? Mais do que relacionado talvez a que ele sabia, aquelas dúvidas, aqueles questionamentos que ele trouxe, né? Mesmo naquele momento, à noite, né? Tinha essas duas representações, essa busca, né, dele interior, desses questionamentos, o respeito, né, às suas leis, o que ele entendia, né, que era o correto, né, como bom hebreu. Estava só lembrando assim desse aspecto, né, de ele ter esse respeito, né, e aquelas dúvidas elas foram aos poucos, né, como na história que o Paulo trouxe, né, essa linha do tempo aí. Aos poucos elas foram sendo dissipadas, acho que a própria história do Cristo ali que ele viveu de perto, né? E como o coração dele já estava com esse apelo, né? Aí ele foi se sensibilizando, como vocês viram, ele deve ter terminado seus dias como um bom cristão, né? Verdade, Rutinha. Inclusive, esse ponto sobre a noite é algo que a Irvina vai abordar logo agora. Mas antes de eu passar para a Irvina, tem um ponto aqui interessante, sabe? Eu estava fazendo a minha pesquisa e aí eu me deparei com um comentário que eu vou trazer para vocês de um estudioso chamado Bacon. Aí ele diz o seguinte, ó: uma das infelicidades ocasionais das divisões de capítulos da Bíblia é uma aparente ruptura no pensamento, onde não deveria haver ruptura. O que ele está dizendo aqui? No texto bíblico original, como está lá no grego ou no hebraico, no caso do Antigo Testamento, não há divisão de capítulo, de versículo, de tema, de parágrafo, de nada. É um texto corrido. Então,
ele está dizendo aqui que, às vezes, essa divisão entre capítulos nos faz perceber nos faz achar que há uma ruptura de raciocínio, né? Ou seja, uma finalização de raciocínio, onde, na verdade, há uma continuidade. Aí ele continua explicando por que ele acha que essa nossa passagem é um caso desses. O início do capítulo 3 é um excelente exemplo disto. João escreveu, antes, como a gente viu, né? Foi a última passagem que a gente estudou. Escreveu que Jesus sabia o que havia no homem, como nós vimos. Mas João prosseguiu dizendo, sem qualquer quebra de linha nem ruptura de pensamento, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E como se João estivesse... Eu não sei se aqui é como se João estivesse dizendo. Talvez tenha faltado o acento. Jesus tinha o conhecimento perfeito das necessidades mais profundas dos homens, como a gente estudou, né, na passagem anterior. Quer dizer, esse ponto, essa ligação, essa continuidade é algo que a gente está sempre referenciando, né? O Israel, o Antônio nos trouxeram muitas reflexões nesse sentido. Então, é como se João estivesse dizendo, Jesus tinha um conhecimento perfeito das necessidades mais profundas dos homens. E aí agora vamos citar alguns exemplos, começando com um homem, o fariseu Nicodemos. Assim, Nicodemos se torna a evidência A, dentro do Evangelho de João, para ilustrar o que Jesus conhece sobre os homens. Interessante, né? Interessante, nunca tinha pensado. Então, Nicodemos, dentro do Evangelho de João, é a primeira figura que é referenciada para fazer esse diálogo entre o Evangelho de Jesus, a mensagem do Cristo, e a criatura humana. Alguém quer comentar algo? Ela veio falar mais ou menos o que eu ia tocar ali. Que, na verdade, eu gostei tanto de João, assim, desse entendimento dele, onde assim, que ele faz a estruturação do evangelho dele, né, que ele tenta como se fosse nos guiar, né, como se fosse um guia dentro desse panorama aí, vamos dizer assim, do evangelho, né, do Cristo. E é bem isso que você falou, assim, porque a representação de Nicodemos, o que ele é? Logo depois que você falou assim, Bacon também fala da questão do homem. Ele, além de ser príncipe, os fariseus eram considerados aqueles que protegiam a lei, né? Tanto que o significado da palavra ali, fariseu, na verdade cercado, cerca, né? Então, vamos dizer como se fosse essa proteção. E ele era príncipe, vamos dizer assim, uma pessoa bem-sucedida dentro da sociedade, que era o que representava, vamos dizer assim, a questão da matéria, né? Nesse sentido do homem ainda materializado. E o que era mais que eu queria tocar aqui? Me fugiu. Tá. E geralmente, e a questão de ser à noite ali, né? Ele fala ali de procurá-lo justamente à noite. Então, também essa outra característica aí. Mas eu fiz uma redundância aqui, na verdade, eu falei tudo de novo. Nada, Israel. Obrigado, meu amigo. Faz muito sentido mesmo. Tem um outro ponto aqui que eu estava querendo abrir, mas é só a título de curiosidade. O nome Nicodemos, Pastorino traz, alguns outros traz, o que significa. Pastorino diz que o nome Nicodemos significa vencedor do povo. Que é um nome grego. É um nome grego, né? É, verdade. É isso mesmo, porque eu tenho aqui aqui tá como conquistador do povo. É a mesma intenção, sentido. né? Eu estava procurando outro lugar que também fala disso, mas é a mesma coisa também. Então, agora, gente, alguém tem mais comentário ou a gente segue com a Irvina? Só O Alexandre lembrando falou. que o Nicodemos, ele era um dos 72 juízes da Suprema Corte, né, do povo, que é considerado, se fosse hoje, seria o nosso STF, né? Exatamente. Então, era muito importante a posição dele.
Alexandre disse que gostou muito da observação sobre a ruptura do pensamento. Também, Alexandre. E outro elemento também, quando ele fala que é príncipe de Israel, Israel está representando, na verdade, em si também a humanidade terrena, né? Então, nesse sentido também, do homem, né? Do homem terreno, homem coletivo aqui. Muito bem lembrado também. Anthropos, o homem. Então, ele tem essa referência, né, interessante. Nicodemos, então, representa o homem nesse sentido, não de gênero, mas de humanidade. Né? Vamos agora, deixa eu abrir aqui um material que a Ivina mandou, bem legal também. E aí eu vou compartilhar, Ivina, e aí você fica... Pronto, mas se quiser também eu compartilho aqui. Você que... Não, então compartilha melhor. Não, mas então compartilha melhor. Eu fico olhando aqui, só como base o computador. Você que diz, você que manda. Já apareceu aí para vocês? Sim, sim. Então, boa noite, para os colegas de estudo. A gente vai estar falando hoje sobre o significado da noite, e particularmente esse texto, Jesus e Nicodemos, ele é um texto que mexe comigo e me intriga desde a adolescência, né? Pela série de significados que ele tem. Então, eu tentei não tornar, despessoalizar essa questão da noite e realmente levar para o contexto da época, né? E para o significado que isso traz. Grande parte das colocações que vão ser feitas agora, eu busquei no livro Boa Nova, do Humberto Campos, né, psicografia de Chico Xavier, e aí o trecho que a gente vai estar analisando agora, o elemento vai ser, ele veio até Jesus, né, até ele, de noite, que foi a tradução do Haroldo. E aí, por que ele veio à noite? Nicodemos, como já foi falado anteriormente, ele era um fariseu notável pelo coração, bem formado, e também pelos seus dotes de inteligência. Então, à noite, mediante a grandes preocupações, ao longo de grandes raciocínios do que vinha ocorrendo na época, né, da ideia do Messias e tudo, ele procurou Jesus em particular, seduzido, né, pela magnitude das ações que vinham sendo feitas e pela questão da doutrina salvadora que vinha sendo falada na época, né, sobre Jesus. E aí ele chega fazendo uma saudação habitual e revela de maneira respeitosa, por mais que ele tivesse uma posição bem importante, a ânsia que ele tinha de conhecimento, né? Mas aí tem alguns, inclusive no livro Boa Nova, ele fala que houve uma certa ponderação, uma certa meditação, um certo preparo para fazer essa busca, e o porquê dela ter sido feita à noite. Então, ele chega e diz, mestre, sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal dos céus em vossas mãos. E aí, tem um outro significado também, que foi visto nessa questão da simbologia da noite, que era Jerusalém em si, ela dormia sobre um véu espesso da noite alta. Depois, os colegas que entendem um pouco mais, podem até continuar dizendo, eu não sei se é a questão daquelas seitas que o colega, né, que o Paulo disse anteriormente, essa questão das divisões, a questão desse excesso de sabedoria de alguns grupos, julgo eu que foi relacionado a isso. E aí, a morte do corpo é essa passagem de mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. E outras experiências, até que consiga ser imprescindível a provisão da luz. Ele chegou à noite, e aí a provisão da luz, que seria a estrada definitiva para o reino de Deus. E diante disso, eu fiz algumas considerações, né? A gente vê o personagem Nicodemos no Evangelho, como os colegas já falaram, aparecendo algumas vezes. Inclusive, ele fazia parte do Sinédrio, né? Que a Lili até falou que é como se fosse o STF da época, né? Na crucificação, ele estava no Sinédrio, mas ele a posteriori, fez aquele trabalho de levar a mistura de aloé e mirra, como se fosse me corrijam se eu estiver errado, um embalsamar do corpo de Cristo, um cuidado, um zelo do corpo de Cristo.
Então, é uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas da época, vigentes, né? Então, para ele deve ter sido muito difícil esse passo que ele tomou. E aí eu volto a fazer essa ligação com a noite. Ele estava preso à questão das tradições religiosas, e ele procurou, de certa maneira, superar essas barreiras das convenções. Por isso, da procura tarde da noite. E aí, outros significados que eu fui vendo em relação a isso, é que ele estava preso aos interesses do mundo e encoberto com o manto das sombras, pela própria realidade que ele vivia e o ciclo que ele convivia, oferecido pelas convenções sociais. Então, Nicodemos, ele diferente dos seus, né, da época, ele apoiou-se na esperança e por isso ele vai até Jesus. E aí é interessante que para a gente fica até aquela analogia, né? A gente nas trevas, às vezes envolto de uma série de conhecimentos, mas busca a luz e muitas vezes a gente está numa completa escuridão. Então, Jesus o acolhe, o mestre o acolhe, sob o influxo da luz, e aí vem de novo essa questão noite-trevas e Jesus como a luz, e com a sabedoria espiritual, a fim de estar esclarecindo, né, os anseios que ele tinha, por mais que ele tivesse conhecimento. Do ponto de vista histórico, o fato de ele se dar à noite, entretanto, retirando da lei atual, vamos entender que a palavra noite vai estar indicando as trevas e escuridão, em oposição ao dia, indicativo de luz e claridade. Então, no contexto dessa passagem de Nicodemos, ela vai dizendo que alguém já identificou seus pontos obscuros, seus pontos de trevas, né, os seus pontos que estavam à noite, que existem em cada um de nós e são representados, às vezes, pela ignorância que a gente pode estar possuindo, independente do conhecimento científico. E aí, o ato dele procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo que o Senhor, como mestre, é capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que ele tanto necessitava. E se alguém é movido pelo impulso de aprender, sempre parte de um ponto de referência. E o que aconteceu com Nicodemos? Ele chega já colocando Jesus em sua, que era mais jovem que ele, eu vi alguns trechos, né, eu acabei vendo muita coisa para conseguir sintetizar isso, que era mais jovem que ele, mas ele já chegava nessa reverência, né, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo parte de Deus, ora Rabi, aliás, ora, né, Rabi é uma expressão cujo significado é meu mestre, da época, e quer dizer que mesmo antes de conversar com Jesus, ele já reconhecia essa grandeza, então ele acreditava na origem divina de Jesus, na sua superioridade espiritual, e diferente do julgamento que existia entre os seus de mesma religião da época. Então, como a gente já falou anteriormente, foi oportuno destacar que houve uma humildade nesse doutor da lei. E, bem, foi isso que eu andei dando uma pesquisada, meu elemento realmente era muito simples. Eu utilizei aquela ferramenta do NEP, só, Ismael, que aquela ferramenta é aquela que a gente falou até no encontro passado, é muita coisa. E as noites tinham vários significados em vários livros. E aí eu disse, não, eu vou voltar para aquela obra que a gente tinha até citado no exemplo, no encontro anterior, né? E aí eu me detive só a obra, algumas considerações que conversamos, e aí fiz um paralelo no sentido trevas, longe do Cristo, trevas, né, noite, e aí Cristo como a luz, e no sentido de noite, pela posição que ele ocupava, porque também ele não queria estar se expondo, né, por mais que ele soubesse, Rabi, tu és o meu mestre, mas ele não queria estar naquele momento se expondo, então ele realmente, eu vi dessas duas maneiras, né, esses dois significados. Então é isso, é um elemento bem curtinho. Muito bom, Ivina. Realmente foi ótimo você trazer essa referência que é bem segura do Boa Nova. E aí, como a gente comentou até semana passada, né? Tem muita coisa de material que às vezes a gente fica fascinado, perdido, e é bom direcionar. Gostei bastante. Alguém mais quer comentar algo sobre a noite, este elemento da passagem? Eu gostaria. Eu achei muito interessante as colocações que foram abordadas, eu estou aqui anotando todas já está vindo aqui muita ideia na cabeça, né?
Mas é interessante, quando nós formos nos ater à passagem, nós vemos aqui que ela diz assim, que ele veio até ele de noite, né? Então ele faz questão de mencionar que era de noite. Em nada mudaria o sentido se ele escrevesse, ele veio até ele e lhe disse. Nada mudaria, mas ele faz questão de dizer o de noite, né? Então, realmente, o de noite ele tem essas duas conotações, né? Essas duas abordagens que a Divina fez no final são muito interessantes, porque ao mesmo tempo que mostra o interesse dele de vir buscar, tá certo? Também mostra entre aspas, a covardia de não se expor ao dia devido à função que exercia. E aí nós fazemos a seguinte colocação, não é? Nós vamos verificar, por exemplo, que o centurião Cornélios, que fazia parte do exército romano, procurou Jesus à luz do dia, né, na frente de todos e fardado, né? E ele não teve, né? E vamos ver o que Jesus disse: nunca vi fé tão grande em Israel. Quando Jesus falou lá com o centurião, com Cornélios, né? Nunca vi fé tão grande em Israel, né? Então a indagação que eu faço para nós pensarmos é realmente, por que será que é necessário nós esperarmos a noite para procurar Jesus? Será que é necessário isso? Será que, às vezes, não procurar o dia eu me expor, de repente, eu me abrir demais e as pessoas notarem que eu tenho outro comportamento, que eu tenho outro credo, que eu tenho uma outra crença, que eu tenho uma outra forma de ver a vida, e procurar à noite eu me escondo mais daquilo que eu não quero mostrar? São apenas indagações que eu estou fazendo para quando a gente for fazer aquele fechamento moral. Porque esse de noite aqui, ele é muito específico, né? Então já nos sugere esse tipo de indagação. Será que nós esperamos realmente a noite para procurar Jesus? Será que nós procuramos a noite por uma questão de conveniência? Será que a noite é do tempo ou a noite é interna nossa? Né? Então são indagações que eu quero começar a fazer, não para fechar, mas para a gente já começar a caminhar lá para frente, porque tudo isso vai fazer lá na frente um sentido. Câmbio. O que eu acho interessante também, que dentro dessa simbologia aí da noite, da escuridão, quando ele, vamos dizer assim, quando a gente está vendo para elementos em si, de uma forma geral, a gente vai ver assim que também ali exemplifica-se o momento da humanidade em si, né? Por mais ainda primitivo, ainda o estado que nos encontramos, já temos um movimento, vamos dizer assim, para aproximação do que simboliza o Cristo, porque o Cristo simboliza, na verdade, a aproximação do divino para com o homem, a aproximação da espiritualização em si, porque Nicodemos ainda, ele tem a vergonha em si, ainda se mantém, vamos dizer assim, como se fosse a exemplificar ainda esse estado de humanidade ainda, de planeta, de provas e expiações, mas já surge dentro do seu íntimo o interesse desse movimento, né? Então essa questão é positiva. E aqui ela exemplifica, na verdade, Nicodemos ali, e dentro dessa representação que ele tem na sociedade, as questões materiais e as condições humanas. A exemplo do centurião lá, assim, está muito específico também a pessoa em si, né? Que dentro, vamos dizer assim, dessa humanidade ainda, que exemplifica Nicodemos, há pessoas, na verdade, que já têm um patamar, uma postura de vislumbrar, vamos dizer assim, esse amor divino. Essa questão da espiritualização ainda, mesmo sendo um representante, sendo um centurião, né? Mesmo sendo uma pessoa assim mais bruta, né? Mas ela já tem uma elevação moral para entender esse amor divino. Eu falo tudo em aspecto simbólico, vamos dizer assim, de pano de fundo, não direto das pessoas envolvidas em si, né? Então eu vejo também como um momento interessante da aproximação dele. Aproximamos à noite, porque na verdade é a noite ainda obscura, nossa, de humano primitivo ainda, mas já a postura de Nicodemos, sentindo aquele interesse já que o Cristo está despertando, vamos dizer assim, esse Deus diferenciado que ele nos aproxima e nos apresenta, né? Porque até depois no desdobramento ele vai estar junto, vamos dizer assim,
amparando o Cristo, né? Vamos dizer assim, depois da crucificação dele, né? Então, vamos dizer assim, ele já estava envolvido por esse amor divino, por esse entendimento do espiritual, né? Em si. É isso aí. Amigos, eu queria trazer um pouquinho a questão para o contexto político desse encontro, já que vocês falaram do centurião. O centurião tinha uma larga vantagem, né, em se dirigir a Jesus. Ele era o dominador. Ele podia se dirigir a quem quer que fosse. Ele não fazia parte do contexto social, religioso judaico. Então, para ele era indiferente. Ele estava preocupado em salvar alguém que ele amava. Não importa quem, se era servo, se era soldado, quem seja, né? Com Nicodemos, a gente sabe também, a gente viu isso no Neto da Paraíba também, e aqui também, que era uma das funções dos judeus do Sinédrio, inclusive dos fariseus, de verificar se os pretensos messias estavam realmente habilitados a vestir essa honra, né? A se pronunciar como Messias. Mas aí Nicodemos se utiliza não só dessa faculdade que o farisaísmo, que a sua religião não, que a sua corrente doutrinária lhe permitia, né, forçava ele a fazer também, e foi em busca também de conhecimento espiritual. Por isso ele vai à noitinha, para não provocar escândalo, para não provocar burburinho político-religioso, poder levantar muitas questões, prejudicando a ele mesmo, como amigo de Jesus dentro do Sinédrio. Se ele já tinha simpatia espiritual, depois desse encontro, ele adota uma simpatia de natureza aí, né, transcendente. Então, gente, eu gosto de pensar assim, se Nicodemos fosse fazer um estardalhaço daquela visita, né, primeiro ele ia atrair muitos olhares para cima dele, ele ia prejudicar a própria postura de amigo de Jesus, um pouquinho mais na frente, como vocês mesmo citaram, né, e ia trazer outras implicações aí, mas na verdade, eu estou vendo aqui, enquanto vocês estavam falando aqui, o Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, né, que tá lá, Nicodemos, um amigo. É linda, a introdução é linda. Ela falando desse desejo, dessa sede de Nicodemos em busca de beber de uma fonte espiritual renovada, né? Mas enfim, gente, era isso. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Mais alguém, gente, quer comentar? Eu queria só ressaltar essa questão da humildade, né, que foi relatado nesse último slide. A gente vê que Jesus, né, tinha muitos seguidores simples, né, trabalhadores simples, mas quantos fariseus mesmo seguiram Jesus, né? Que foi relatado no Evangelho, são poucos. É necessário ter humildade, né, para reconhecer Jesus como o Messias, né? E a gente vê isso na postura de Gamaliel, quando ele, no livro Paulo Estevão, né, vai visitar a Casa do Caminho. Deve ter visitado à noite, né, justamente porque tinha toda uma efervescência aí entre perseguição mesmo, né, aos primeiros cristãos. Mas, enfim, nem a gente via nessa postura, né, de Gamaliel e né, de Nicodemos, né, realmente essa humildade. É verdade. Vocês falando, gente, eu fiquei pensando em como esse elemento noite, para mim, é um dos mais profundos dessa passagem, apesar de ser muito simples, muito breve, né, como a Irvina falou, mas é muito profundo porque tem muitas formas de a gente enxergar o que significa essa noite. Eu estava pensando também, além dessa questão da conveniência ou não do encontro com Jesus, acho que talvez a gente vai explorar mais esses sentidos de noite mais à frente, mas só para aproveitar e já colocar também esses questionamentos, será que também essa noite não representa? A gente vai ver que esses questionamentos que o Nicodemos vai fazer são muito profundos, né? Tanto sentimentalmente como também intelectualmente profundos. Como é que se processavam as leis da vida, as leis naturais. Ele tinha muita necessidade de. Então, eu acho que ele se via nessa escuridão intelectual também, de compreensão, né? De ainda não compreender, de ainda não entender, como muitos de nós, né?
que estamos na busca dessa luz que é o conhecimento. Ismael, nesse sentido, eu vi comentários que falam que muitas pessoas trabalhavam durante o dia e a noite era dedicada ao estudo, às reflexões, né? Interessante, eu também vi. Oi, A Israel. simbologia também, que a gente vê assim, ou exemplificação da nossa insegurança, né? E me veio até você falando aqui também, discorrendo agora, a questão do mito o mito da caverna, né? Legal. Assim, o encontro, na verdade, ele ainda se faz na penumbra. Não tem como a gente absorver essa luz divina, essa aproximação do divino, se ainda a gente não tiver ainda envolto nessa penumbra, né? Que não estamos, vamos dizer assim, preparados. Então, esse sentimento de insegurança que eu falo, quando a gente dá o passo. Quantos de nós, às vezes, que não veio de outra religião, de repente, da católica, da evangélica, quando a gente se aproxima da doutrina espírita e começa a ter esse entendimento do espiritual, às vezes você fica assim, com medo que te vejam, né, que você está fazendo estudo espírita, ou com medo, vamos dizer assim, de deixar para trás aquele eu sou evangélico, ou eu sou católico. Ainda você está tateando, ainda se experimentando no conhecimento, né? Até um momento que você adquire aquela segurança e fala, não, eu acho que tudo que tinha de bom do que eu era evangélico, do que eu era católico, está dentro de mim, né? Só foi o que mudou aquilo já que eu já queria mudar, já estava entendendo diferente, né? Então agora eu assumo, de repente eu sou espírita, né? Ou aquela denominação onde traz aquele conforto para mim dentro desses meus pensamentos. Isso aí. Nossa, eu adorei a comparação com o mito da caverna, acho que tem tudo a ver. Muito legal mesmo. Então, meus amigos, vamos agora para o próximo elemento. Perdão aí pelo Batman. Nada a ver com o que a gente está falando. É meu plano de fundo. Coisas da juventude. Olha só. Itens 3 e 4. Aliás, itens 4, 5 e 6 ficaram comigo, né? Só lembrando que o Batman apareceu na escuridão aí, hein? Olha aí. Perfeito, Lili. Não estava fora do contexto, não, hein? É verdade, Lili. Bem, gente, então nós ficamos com esses elementos aqui bem interessantes também. E aí, na pesquisa que nós fizemos, acho que alguns de vocês falaram, a Ivina e outros companheiros, como que é um tema que, para quem conhece, não esquece desse tema, dessa passagem, né? E a gente vai perceber que foi fruto de muito debate dentro da teologia, dentro da própria igreja, né? De compreender o que significava isso. E sem adentrar na lei de reencarnação e da imortalidade da alma, é muito difícil fazer malabarismo para entender essa passagem. Eu estava até vendo no capítulo, né, eu acho que é no capítulo que o Kardec comenta essa passagem de Nicodemos, se não me engano, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar justamente que o princípio da imortalidade da alma, que é justamente a pré-existência, são dois princípios que estão dentro da imortalidade da alma. A pré-existência da alma, antes de encarnar, e a sobrevivência dela, né? Ou seja, a lei da reencarnação. E ele vai dizer assim, que sem a compreensão desses princípios, é muito difícil compreender o Evangelho de Jesus. Então, é crucial. O Kardec vai colocar, eu não lembro exatamente as palavras, mas é algo bem nesse sentido. Sem o princípio da pré-existência da alma e da sobrevivência dela, é impossível compreender o Evangelho do Cristo. Então, eu pesquisei muita coisa, tentei filtrar algo... Não que a gente vá deixar de ler opiniões que a gente não concorda. Eu acho ótimo que a gente debate e traga até aqui opiniões, mesmo que a gente não concorde, né? Mas aí eu tentei trazer algumas questões
porque muito se fala sobre esse assunto, páginas e páginas, né, dos estudiosos, né, Champlin, o Bacon, outros, Hendrickson, outros que, desses que a gente tem em PDF, não imagina outros aí que talvez nas bibliotecas de vocês tenham. Então, a gente trouxe alguns pontos, né, primeiro, um ponto interessante que o Champlin traz sobre a postura de Nicodemos, né, e que tem a ver com esse primeiro elemento que eu fiquei, que é: sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o que significa essa postura de Nicodemos? Como Nicodemos enxergava Jesus? A gente sabe que a visão dele, nesse momento, pode ter sido ainda um pouco incipiente em relação ao mestre, por isso que ele estava ali buscando, mas ele já tinha essa certeza, como o Israel trouxe, o Paulo também, vocês comentaram, a gente percebe já uma convicção dele em relação ao Cristo, né, muito especial. Mas como é que ele se colocava em relação ao Cristo, em comparação com os outros fariseus? Olha o que o Champlin vai dizer. Enquanto os seus colegas fariseus, né, já murmuravam em seu irritado ressentimento contra aquele que reputavam como um imprudente intruso que avançava pela província deles, contra aquele ignorante aventureiro vindo do norte, com os seus métodos estranhos e com os seus ensinamentos extremamente duvidosos. Bem, esse é o pensamento dos fariseus em relação ao Cristo, né? Segundo o Champlin, né? Pelo menos a maioria deles naquele momento histórico. Bem como a sua total desconsideração para com a autoridade, isso eu já discordo um pouco, porque se a gente lembrar do dai a César o que é de César, a gente vai ver que o Cristo também tinha um respeito em relação às leis humanas também, né? O Cristo tinha. Mas isso aí é o pensamento dos fariseus. Isso aí é como... verdade, bem lembrado. É como os fariseus enxergavam Cristo, como esse aventureiro, filho de um carpinteiro. Que quebrava, talvez, convenções. Quebrava convenções, que vinha para eles desconsiderar a autoridade deles. Então, Nicodemos, por sua parte, sentia que em Jesus havia algo, olha que interessante, havia algo que ele não podia desprezar e levianar facilmente, como aqueles outros faziam, mas antes que se tratava de algo que devia ser investigado com diligência e cuidado, em primeira mão. Para Nicodemos, não ficaria mudo, mas continuava falando aos homens. Aliás, eu esqueci de ler Deus, né? Para Nicodemos, Deus não ficaria mudo, mas continuava falando aos homens. E para os seus ouvidos havia algo naquele novo ensinamento que era augusto e verdadeiro, que bem poderia ser a própria voz de Deus. Toda aquela questão teria que ser humildemente considerada. Olha só, então, interessante, né, como o Champlin traz, citando um outro autor aí, o Arthur John Gossip, que, então, o Nicodemos percebeu naquela figura algo que merecia a atenção dele. Então, eu vou investigar em relação à mensagem que esse homem está trazendo, porque eu acho que é algo que merece nossa atenção. Então, eu acho isso bem interessante, da postura. Até é importante estudar a postura de Nicodemos para a gente também se questionar sobre a nossa própria postura, né? Como o Antônio nos trouxe. Paulo, você levantou a mão? Pode falar, amigo. Levantei. Na verdade, assim, uma coisa que eu não sei se a palavra bem incomoda, mas vou utilizá-la. Uma coisa que me incomoda nessa passagem porque eu interpreto ela da seguinte forma. Pode voltar onde tu estava lá. Não, lá onde você estava mesmo. Aí, pronto. Porque ele fala o seguinte, eu lendo essa frase, eu dou a entender que eu interpreto que esse apreço e
ou crença, ou fé, ou sei lá o que for, que Nicodemos tinha, essa consideração que Nicodemos tinha com Jesus, está muito ligado aos sinais, a estes sinais. Então ele diz, ó, ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, é os sinais que Jesus faz que faz com que Nicodemos veja nele algo especial. Aí eu pergunto, o que é esses sinais? São os milagres? Porque, assim, se for os milagres, é uma maneira muito fácil de crer. Até os mais incrédulos, se vê o cego sendo curado, de forma automática ele acredita, porque aí eu fiquei me perguntando, será que esses sinais são os milagres ou são as palavras? Ótima pergunta, Paulo. Sinais, inclusive, essa palavra, sinais do céu, sinais, foi objeto de estudo em outros encontros nossos. Vocês lembram, gente? E aí é importante refletir sobre isso, porque é passivo de interpretação, né? Acredito que essa manifestação do Cristo, através dos fenômenos que, como a gente sabe, são naturais, mas ditos sobrenaturais, eles chamam a atenção de fato, mas estão dentro desse contexto dos sinais, né? Os sinais são muito mais do que, quer dizer, talvez o milagre esteja dentro desse contexto, mas sinal é muito mais, é uma indicação de onde é que Jesus veio, para o que ele veio, qual é a proposta dele. Então sinais é o que indica, os sinais indicam qual é o propósito do Cristo nesse mundo, naquele momento enquanto encarnado. E também Olha, querendo falar. Vai, Israel, pode falar. Não pode. Falo, também é um movimento natural de aproximação, vamos dizer assim, até aqueles, vamos dizer, que vieram para a doutrina espírita, muitas das vezes, movidos, vamos dizer assim, pelos sinais, e depois, vamos dizer assim, se enriqueceram com o conteúdo e o conhecimento da doutrina espírita, que transcendem aos sinais. Jesus mostra esse movimento também lá, no caso de Bartolomeu, né? Ele fala, eis aí o verdadeiro israelita, que na verdade ele também, vamos dizer assim, ele fica surpreso de Jesus, que Jesus não estava lá, e viu onde ele estava, né, e como é que ele tinha feito aquilo. E aquele feito convenceu ele também, né? Então Jesus via nele aquele que era como um fariseu também, um conhecedor da lei, estudioso, mas que ele estava aberto ao conhecimento e queria dar esse passo adiante, assim como Nicodemos o faz aí, né? Então, vamos dizer assim, às vezes é esse primeiro movimento, né? Mas depois de aproximação. Bem lembrado, Israel. Irvina, você quer falar, amiga? Pode falar. Eu acho que mais alguém também. Foi falado a questão dos sinais, e aí eu lembrei do estudo dos elementos passados, né? Do nosso estudo passado, né? Os sinais, como o Antônio muito bem falou, já em várias de suas colocações, muito ligado aos sinais da aliança, né? Os sinais do homem estar afiando aquela confiança no Cristo, né? E que era necessário esses sinais porque ele conhecia os homens, né? A gente até trabalhou um pouquinho, ele sabia, né, a natureza limitada dos homens. Então, quando a gente começou a falar de sinais, eu lembrei disso, né? A preparação da gente para reconhecer o Espírito Divino de Jesus e os ensinamentos, tanto na época como agora não mudou muito, não. Continua até agora. E só para fechar ali, que eu me lembrei também, vamos dizer assim, que no caso de Nicodemos, ele já estava muito tocado, né? Na verdade, por conta que, vamos dizer, a representação, o que era a representação de ser morto através da crucificação, vamos dizer assim, era a pior condenação que existia, né? E Nicodemos, vamos dizer assim, depois que Jesus é crucificado, junto com José de Arimaté, ele vai ajudar a tirar Jesus da cruz, né? Nesse momento, vamos dizer assim, de colocar ele no sepulcro. Então ele está ali, ele está se expondo, vamos dizer assim, aos outros da fé judaica, né? Então ali ele já se desveste
daquele homem antigo, vamos dizer assim, dentro daquela postura do farisaísmo e tudo que ele representava. É aquele que leva, vamos dizer assim, com sinal de riqueza, o que ele tinha de melhor, os perfumes, vamos dizer assim, onde ele faz a unção do Cristo para, vamos dizer assim, para o sepultamento dele, né? Então, vamos dizer assim, essa imagem aí já mostra essa conversão dele, né? E a profundidade que ele já sentia dessa mensagem do Cristo. É isso aí, câmbio. Muito bom. Antônio, pode falar, amigo. Bom, eu já ia fazer a colocação e o Paulo se antecipou exatamente em cima daquilo que eu ia falar, né? Mas lembrando essa questão dos sinais, vamos lembrar alguns estudos atrás que existe uma diferença do Evangelho de João. Isso eu falo com certo conforto, porque eu me dedico muito ao estudo do Evangelho de João, né? Ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles falam em milagres. João reforça muito sinais. E João realmente, essa colocação do Paulo tem sentido, ele dá realmente uma carga diferente a isso. Eu li, um certo tempo atrás, uma tese de mestrado ou de doutorado de teologia e ciência de religião, em que ele chegou a uma conclusão que eu achei muito interessante, em cima do Evangelho de João. Ele dizia que todo sinal é um milagre, mas nem todo milagre é um sinal, né? E ele começou a reforçar na tese dele isso daí. Eu acho essa colocação bastante interessante, porque o que o Paulo colocou realmente vai muito ao encontro disso, né? Porque a colocação toda de Nicodemos, né, ela está baseada apenas nos sinais. Olha, eu sei que o senhor vem de Deus, porque o sinal que o senhor faz só pode ser feito se alguém vem de Deus, né? Então, a primeira colocação, né, de Nicodemos é realmente em relação aos sinais. Mas esse sinal ele tem um sentido diferente daquele sentido do milagre normal que ocorre lá nos evangelhos sinóticos. A gente vai poder avançar mais, aprofundar mais esse assunto mais lá na frente no desenvolvimento dessa passagem do próprio Evangelho de João, né? Porque realmente o sentido aí é diferente. Embora tudo que foi dito até agora sobre a sede de conhecimento de Nicodemos, sobre a procura da luz e tal, mas o que primeiro impactou, tá certo, foi essa questão dos sinais. Daí essa colocação do Beacon ser muito interessante. Ele foi com cuidado para iniciar uma investigação segundo a opinião de Beacon, né? Então ele viu os sinais, aqueles sinais realmente tinham sentido, e a partir daí ele começou a aprofundar e começou a desenvolver realmente, talvez até amadurecer essa questão da consciência doutrinária que Israel falou, né? Câmbio. Que maravilha, gente. Nossa, muitas reflexões interessantes. Eu vou adicionar mais um tempero ao caldo, porque eu tenho outro questionamento para a gente ir pensando, que eu não vi, pelo menos os comentadores que eu consultei, comentando sobre isso. Mas aproveitando que a gente está vendo o texto do versículo, né, e falando sobre o sentido dele, vamos ler o versículo, olha o que diz aqui. Sabemos que vieste de Deus. E aí Haroldo coloca entre colchetes como mestre. Quando está entre colchetes, é porque ou é alguma variação de tradução, ou há diferentes manuscritos onde existe essa palavra e outros não existe essa palavra. Ou mesmo que essa palavra é subentendida ali, mas ela não está explícita. O que eu acho interessante dele colocar esse como mestre é porque eu fiquei refletindo aqui. Foi até uma pergunta que o Antônio já trouxe para a gente ir refletindo. Por que Jesus trouxe o assunto que ele traz e qual é a relação dele com o comentário e esses comentários que o Nicodemos faz? O que é que faz Jesus falar o que ele disse, né? O que é que faz Jesus trazer esse assunto do nascer de novo? Qual é a motivação disso? E aí eu fiquei conjecturando aqui, porque eu percebo que ele falou, olha, sabemos que vieste de Deus como mestre. Será que existe alguma possibilidade da gente interpretar dessa palavra aqui
como se Nicodemos estivesse dizendo: sabemos que vieste de Deus já pronto, né? Já foste criado pronto como mestre, né? Como já foste criado dessa forma como mestre. E aí eu fiquei pensando, faz sentido um pouco interpretar dessa forma, porque logo após Jesus fala que é preciso nascer de novo, nascer, renascer da água e do Espírito, quer dizer, um trabalho evolutivo, que não é uma coisa assim, não se nasce como mestre, como ele diz, sabe? Não se vem de Deus como mestre. Será que Jesus está interrogando Nicodemos a respeito dessa afirmação dele? Isso é um ponto... É um argumento muito interessante esse, viu? Né, faz sentido, Antônio, porque eu não encontrei comentaristas falando sobre isso. Até porque as traduções geralmente não trazem esse como mestre. Sabemos que vieste de Deus, mestre, né? Como se estivesse se referenciando a ele. Boa parte das traduções. Eu não sei se a Bíblia de Jerusalém, confesso que eu não consultei, mas já que a gente está aqui com ela... Eu tenho a transliteração aqui. A Bíblia de Jerusalém traz o como um mestre. Sabemos que vens da parte de Deus como um mestre. Mas, Israel, já que você está com a transliteração aí do grego, é mais seguro ainda. Manda aí pra gente como é que tá. Na transliteração, se fosse depois de Rabi ali, né, tem vírgula, ele segue, vamos dizer assim, na transliteração, palavra por palavra, né? Então, Rabi, sabemos que de Deus vieste um mestre. Ninguém pôs os sinais. Então, depois de Rabi ali, então, sabemos que vieste da parte de Deus como um mestre. Então, realmente, as traduções que a gente consultou, elas estão trazendo esse sentido do texto, né? Então, assim, é só uma proposta para a gente ir pensando, né? Em relação a... Porque a palavra aqui não tem como, mas, na verdade, a tradução ali que é um mestre é didásculos, né? Então, vieste um mestre. Então, não é vieste um mestre, é vieste como um mestre, né? Ótimo. Gente, ficou claro? Ficou muito... Não, ficou alguma claro. dúvida? Ficou claro? Quando eu fui pensar nessa resposta, né, essa pergunta, qual a conexão, eu pensei em algo nesse sentido. Nesse sentido também, né? Então, que bom. A gente vai construindo. Olha, o Adalberto colocou aí, bem-aventurados os que não viram e creram. Somos bem-aventurados? Isso está em qual versículo? Vamos, versículo 29 do capítulo 20. Vamos pensando, né? Eu acho que essa passagem, essa parte aqui que a gente trouxe, faz a gente refletir muito sobre a nossa postura, realmente. De que forma a gente está se direcionando ao Cristo. E essa colocação que você fez, esse teu comentário agora, que você estava lendo, novamente puxou aquilo que o Paulo falou e me fez ver uma outra coisa que eu não tinha visto. Né? Quando ele diz, sabemos que vieste de Deus como mestre, aí vírgula, aí ele justifica, pois ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. De uma certa forma, ele está vinculando os sinais à função do mestre. O que já muda aquele contexto do milagre. Não sei se estão me entendendo. Sim, faz sentido, Antônio. Realmente, né? Quando a gente percebe dentro do contexto, olha só como vai ficando mais claro, né? Muito bom, gente. Vamos seguir, né? No próximo elemento, que, na verdade, eu voltei um pouco aqui ao texto e vi que ele fala de Rabi. A gente já falou um pouco sobre essa palavra, né? Mas é interessante aqui esses comentários do Champlin, olha só. Rabi. Rabi que nos é esclarecido pelo termo grego, aqui traduzido por mestre. Né? Até uma passagem de João que a gente já estudou, que
que é colocada, né? Rabi, ele coloca a tradução, Rabi, que traduzido é mestre, o próprio João coloca no seu evangelho. No entanto, a tradução fica muito aquém do que estava implicado no termo Rabi. Jesus não possuía credenciais para aquele, entre os fariseus, né, que o qualificassem a ser chamado por este título. Jamais estudara nas escolas dos fariseus e jamais fora consagrado por eles. Embora a gente tenha aquele episódio do menino Jesus no templo, né? Conversando com os doutores da lei e os impressionando, né? É bom fazer esse parêntese. Não obstante, era o grande rabi, e as suas credenciais eram as suas próprias obras inspiradas, a sua vida inigualavelmente santa e útil e os seus feitos miraculosos. Interessante, então, só para a gente perceber como é um termo muito, muito forte e respeitoso que o Nicodemos usou, né, se referindo ao Cristo, né, se dirigindo ao Cristo. Então, podemos ter a certeza de que um membro daquela seita, dos fariseus, que examinara criteriosamente as credenciais de João Batista, como a gente viu, né? Então, João Batista estava sempre na mira dos fariseus, não haveria de dirigir-se superficialmente a Jesus por um título tão honroso e nem haveria de reconhecer nele um mestre. Então, a gente está diante daquele mesmo, né, paradoxo, aparente paradoxo em relação à postura de Nicodemos e a seita que ele fazia parte. Ismael, Fica à vontade, deixa eu então. fazer aqui uma pergunta ao Israel, que eu estou sem a minha transliteração aqui. O que é que a transliteração traz em relação à palavra rabi e à palavra mestre na mesma sentença, Israel? Você está com acesso aí? Já o sentido é o mesmo, foi usado palavras diferentes. O que é que a transliteração diz? No versículo ali 2, né? Tá rabi mesmo. Rabi. E qual outra parte que tem mestre, que você fala? Logo depois, sabemos que... Logo depois. Deixa eu mudar a página aqui. Acho que é no mesmo versículo, inclusive, Israel. É no mesmo versículo. É no mesmo versículo? Versículo 2, 2. Rabi. Sabemos que vem da parte de Deus como um mestre. Tá. Então, Rabi, né, a primeira ali. Então, ele fala assim que disse-lhes Rabi. É Rabi mesmo. Sabemos que de Deus vieste um mestre. Daí é Didásculos. Esse mestre é Didásculos. Eu acho que valeria a pena nós pesquisarmos um pouco sobre isso, né? Porque são palavras com o mesmo sentido, mas aqui estão colocadas de uma forma diferente, e com certeza elas devem ter um sentido diferente para entender melhor esse versículo, né? Verdade, Antônio. Vale a pena a gente ver, né? Didásculos, eu acho até que pelo radical aí, de onde vem didática, né? Deixa eu ver aqui. Então quer dizer que foi usado Rabi, que é uma palavra de origem hebraica, e depois, quando fala em mestre, é uma palavra de origem grega. Didásculos. Mesmo sentido, só que palavras diferentes. Uma de origem grega e outra de origem hebraica. Exatamente. Porque é como um professor, ali no caso do grego, ali, um professor, um mestre, um instrutor. Só que como o Antônio trouxe, esse Rabi tem, pelo menos aqui pelo Champlin e alguns companheiros, alguns estudiosos, né, tem um sentido mais profundo. Teria um sentido mais profundo dentro do contexto judaico, né?
Até porque essa tradução aí do grego, por que teria diferenciação? Uma vinha, na verdade, na forma hebraica, né? A não ser que seria nominalmente, vamos dizer assim, o Cristo ser conhecido como o Rabi em si, né? O mestre, daqueles que seguiam ali, o termo judaico, né? E a maioria que seguiam eles eram os judeus. É uma teoria interessante. Você vê que o Rabi, a gente tem que verificar se, mesmo na tradução, lá no documento original do grego, que às vezes, na tradução do grego, tem palavras que no grego foi preservado o hebraico. Algumas palavras foram preservadas do hebraico. Não sei se é esse o caso, porque eu realmente não sei se é o caso. Mas eu acho que seria interessante a gente entender esses dois vocábulos, porque aparentemente eles têm o mesmo sentido, mas é aqui, na hora que nós descobrimos isso, talvez a gente descubra a chave do que a gente está querendo saber, a resposta que está querendo saber, sabe? Muito bom, Antônio. Então, podemos fazer, eu posso fazer, se você quiser também, a gente traz uma pesquisa sobre Didásculos e mais profundamente sobre Rabi. Eu acho que é o caso mesmo, pelo que Israel viu aí, de ser uma utilização no texto grego de uma palavra hebraica, né? É porque ali também tem a questão de se referir ao Cristo como Rabi, aqueles que o seguiam ali, né? Mas na forma que eu falo hebraica em si, né? Não sei se também nesse sentido é a interpretação pessoal, né? Quando fala em seguida ali que mestre, ele já fala da questão de ser essa questão do professor. Eu vou dar uma olhada melhor nessa questão para trazer para vocês. Combinado? Estamos chegando no final, né, da nossa reunião. Então, eu acho que não vale a pena a gente entrar no elemento 5. Porque é muito profundo. Foi gerado ou nascido de novo ou do alto, né? É muito profundo, vamos dizer assim, o coração da passagem, é a mensagem, é uma das mensagens principais, né? Então, eu acho que a gente poderia parar por aqui, né? Aproveitar, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado, algum comentário sobre os elementos que foram ditos, a gente ainda tem um tempinho, né? Caso não, a gente já se encaminha para a nossa prece. Olha só, o Adalberto falou aqui, eu não tinha visto, Adalberto, perdão. Os fariseus, o que viram? Não sei em que contexto você fez essa pergunta, mas, enfim, talvez naquela hora que a gente estava falando sobre como Nicodemos viu o Cristo e como os fariseus viram o Cristo, né? Aí Vina disse, quando estava pesquisando os elementos, vi Rabi em um texto da Amélia como Rabi, que os alentava, era o rei aguardado há séculos, Amélia Rodrigues. Muito bom. Antônio, você ia falar alguma coisa? Pode falar, viu? A gente tem um tempinho aqui ainda. Não, só que eu achei bem interessante, né? Hoje eu senti um clima bem interessante, assim, nos estudos, né? Fico muito feliz, assim, com isso, né? Acho que ele deve ser um salto bem interessante mesmo, né? Isso é muito bom. E dos 21, nós chegamos no segundo, hein? Tem chão, viu? Tem muito. Tem chão. Eu acabei vendo aqui e mas não deixar para a próxima aula, eu vou ler até aqui. Eu achei aqui fala sobre o Rabi e fala as características Ótimo. De talvez Vem a aqui, peculiaridade de usar a palavra Rabi ali, se talvez porque ele fala das citações daí, porque que tem nos evangelhos, né? Depois eu vou ler, depois a próxima aula a gente comenta sobre ela e se ele explica essa diferenciação aí de Rabi e de Didásculos aí. Ótimo, Israel. Obrigado. Gente, como o Antônio falou, achei muito legal a reunião de hoje, muito participativa. Mas fiquei feliz em ver quanto material interessante vocês trouxeram, né, e reflexões importantes sobre a passagem. Então,
tá num clima bem legal mesmo, bem leve, bem compartilhado, de partilha, de conversa mesmo, de bate-papo, muito bom mesmo. Agradeço demais vocês terem, acho que quase todo mundo do grupo pegou elementos nessa passagem, é muito esclarecedor o dia de hoje, realmente, Paulo. E como que a gente ainda tem chão, mas, né, a gente está indo a passos tranquilos e refletindo bem, né, cada ponto. Rutinha, você ia falar alguma coisa? E o Ruth voltando, que dia, meus queridos, né? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo essa prece. Aproveitando que a Ruth está aqui, né? Rutinha, pode ser você, Ruth? Posso sim. Um beijo, meu amigo. Saudade que eu tava de você. Eu também, Ruth. Então, meus irmãos, eu convido vocês nesse momento a continuar nesse clima de busca por esse Cristo, né? Esse Cristo que nos mostra tantos caminhos, tantas luzes, né, para a gente seguir. E nesse momento agradecemos essa oportunidade, agradecemos os bons espíritos que coordenam esse trabalho do NEP, né, espíritos iluminados. Agradecer a todos, né, pelos questionamentos e por essas reflexões da noite de hoje. Pedir ao nosso amado Mestre Jesus que continue conosco, que siga iluminando os nossos passos e que na próxima sexta-feira possamos estar juntos novamente, estudando, buscando a Ti dentro de nós, fora de nós, e assim a gente consiga seguir a nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, antes de vocês irem, vamos bater uma foto, um print aqui da tela. Quem puder aparecer na tela para a gente bater uma... Tá tão bonito o mosaico hoje. Maravilha. Então, vou fazer a contagem aqui. Hoje tem um clima diferente no ar, viu? Eita, que coisa boa. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1, olhando para a câmera, sorriam. X. Maravilha, ficou lindo. Vou colocar lá no grupo. Um abraço, boa noite, então, meus queridos. muito obrigado. Boa noite, gente. Bom final de semana, Bem, até sexta. Bom final de semana. Bom final de semana. Um abração, gente.